Olá, turma, tudo bem? Vamos então começar aqui o nosso assunto introdutório do curso. Chamei aqui o slide de introdução, sumário de canais e ruídos. Então vamos lá começar. Bom, primeira coisa, antes de entrar até no assunto propriamente dito, o que seria um sistema de comunicação? Dediquei 3 slides aqui introdutórios para a gente dar uma olhada nisso daí. É uma revisão, vocês já viram isso em outros componentes, tá? Mas é bastante importante da gente dar uma relembrada. Primeira coisa, fonte de informação, tá? Coloquei aqui 2 exemplos clássicos, voz e vídeo. É o gerador da mensagem, seja ela em que formato for, tá? No caso de voz, uma onda mecânica, por exemplo, que possivelmente terá que ser feito algum tratamento nela para chegar até o destino final. Transmissor, o que seria o transmissor? Para a gente entender o que é o transmissor, é muito interessante saber o que vem depois dele. Vocês verão que depois do transmissor vem o canal, por onde a informação vai trafegar, geralmente a maior parte, geometricamente falando, é a mais comprida, é mais extensa entre a origem, a fonte e o destino, né? E as características desse canal, em grande medida, que vão ditar como é que tem que ser esse transmissor. A gente ainda vai falar bastante disso no curso. Mas então a gente diz que o transmissor ele processa essa informação da fonte, ele adequa essa informação ao meio. Uma palavra muito boa de ter em mente é essa, adequação. Adequação daquela fonte ao meio, ao canal, né? Será que ela está da maneira apropriada para ser transportada por aquele canal, que pode ser um par trançado, uma fibra ótica, pode ser o meio aberto, o espaço livre, né? Pode ser um guia de onda, cabo coaxial. Então é um processo de adaptação. Então técnicas serão usadas ali para que aquele sinal seja transportado da melhor forma possível. E outra coisa também interessante, que possam caber vários usuários sendo transportados por esse canal. É uma função também do transmissor fazer esse tipo de coisa. Finalmente, o canal, que foi objeto do estudo dirigido de vocês, é um grande objeto dessa aula e de algumas outras que a gente vai ter pela frente. O canal é um elemento chave aqui para a gente estudar. Em termos de definição, ele é relativamente simples, é o meio de transmissão, então eu dei alguns exemplos ainda há pouco. A gente ainda vai explorar ele um pouco mais nessa aula. E aí, depois do canal, aparece um elemento que vai fazer ali um par com o transmissor, meio que desfazendo alguma das coisas que o transmissor fez, aquelas adequações que ele precisou fazer. O receptor, em grande medida, uma boa tarefa dele é ir desfazendo essas coisas, porque o objetivo agora é ter acesso àquela mensagem original que eu quero mandar lá para o destinatário, né? Então ele vai processar o sinal do canal, convertendo em informação até o destino. Então, se eu fiz um procedimento muito comum de se fazer no transmissor, que é a modulação, o receptor vai ter que fazer a demodulação. Se eu fiz um outro procedimento, que a gente vai ver bastante aqui no curso, que é a codificação, o receptor vai ter que decodificar. Então, por isso que eles são pares, né? Uma coisa que ele pode fazer também é ter um estágio de amplificação. Você poderia ter isso também no transmissor, mas você pode ter no receptor, um amplificador, tá? E finalmente o destino, que é o par da fonte. Então, se tudo deu certo, eu mandei voz lá na fonte, eu quero que essa voz chegue com a máxima fidelidade possível lá no meu destino, né? E assim vale para sinais analógicos, sinais digitais. Esse esquema que eu estou mostrando vale para qualquer sistema de comunicação. Então, essas 5 caixinhas vão compor um sistema qualquer, analógico, digital. Com o passar do tempo, a gente foi sofisticando um pouco isso, então aparece aí o que eu chamei de rede e camadas de controle.
Você pode ter controle remoto de alguns desses estágios. Você pode ter um operador remoto que, num terminal de computador, está monitorando e controlando algumas das características do transmissor ou do receptor, né? Esse tipo de coisa acontece muito em redes celulares, por exemplo. Você ali do escritório, no seu computador, com login e senha, você conseguir controlar várias características de estações radiobase. Tá? E alguém em campo pode estar monitorando as alterações que vão acontecer, fazendo medições, e ter essas medições em tempo real e reportar isso lá para o operador, né? Então, esse tipo de coisa, com o passar do tempo, foi ficando muito automatizado, muito dinâmico, né? É assim como geração de alarmes para alguém que esteja lá na operação e manutenção do sistema, pessoal de OMS. É muito interessante como é que as coisas foram evoluindo com o passar do tempo. Bom, e ainda em sistema de comunicação, a gente pode falar do bastante conhecido modelo OSI, pessoal que fez redes de computadores, ou está fazendo. Isso é muito falado, é um assunto que está o tempo todo em redes de computadores. Mas é um modelo tão abrangente que serve para qualquer sistema de telecomunicações, não só rede de computadores. Então, basicamente, a forma tradicional são essas 7 camadas, né, que a gente vê em qualquer livro aí que apresente o modelo OSI. Hoje em dia já há algumas adaptações, algumas evoluções, e a gente vê alguns modelos com menos camadas, camadas que incorporam funções de outras. A gente vê algumas adaptações do modelo OSI, mas eu trouxe o clássico aí para vocês. Tá? Antigo, desenvolvido pela ISO, ele é lá do final da década de 70, tá? Segunda metade da década. Pergunta que eu sempre faço no caso da gente apresentar isso daí em aulas presenciais. Por que que a gente resolveu pegar a nossa comunicação e quebrar em 7 camadas? Por que a gente não pega simplesmente aquela informação, dá aquela trabalhada que tiver que dar nela no transmissor, amplifica se for o caso, joga no canal, recebe, entrega ao destino? Por que que a gente não faz isso numa tacada só, sem ficar dividindo isso em camadas? Reparem que a parte que está mais lá embaixo, a física, é aquela que está mais perto do canal. Dali da camada física, você já está entrando no canal para levar para o outro lado, para falar com a camada física lá do destino. Essas camadas, a gente diz que elas se falam em pares. Na verdade, elas se comunicam em pares. O protocolo que roda na DIN-LACE tem um protocolo lá na DIN-LACE do mesmo tipo rodando lá na outra ponta. E eles se falam em pares, né? Estão desempenhando funções que cada camada se entende com a camada da outra ponta, né? Então vamos dar uma olhada no que elas fazem, né, qual é a especialidade de cada uma revisão muito breve. Na verdade, é um material que eu vou deixar aí com vocês, mas eu não vou ficar detalhando esse assunto. E depois tentar entender por que a gente fez isso, né? Então, física das especificações elétricas, mecânicas, de hardware, né? E a gente acessa o meio propriamente dito, o canal. Na DIN-LACE, a gente já fala até pela primeira vez de detecção e correção de alguns erros que ocorrem, a gente já tem regras para transferência de dados entre as partes. Rede, a gente já está falando de percurso de comunicação, e a gente fala pela primeira vez de endereçamento de dados, a gente tem os roteadores ali que trabalham com endereçamento. Transporte, né, fim a fim, controla aquele fluxo de dados, se você vai mandar dados na mesma hora, se você vai embaralhar, como é que é isso, né? Se você embaralhou a outra ponta, tem que saber desembaralhar, tem que saber o algoritmo de embaralhamento que foi usado para desfazer, né? Então aqui a gente está falando lá na rede a gente está falando de IP, no caso de internet, no transporte a gente está falando de TCP ou de UDP, também falando ainda de internet, só para usar aí algumas siglas bem conhecidas da gente. A seção, ela estabelece de fato aquela seção de comunicação fim a fim, início, meio e fim, né, da conexão fim a fim. Ela tem o status da comunicação armazenado nela também, e gerencia toda essa comunicação. A apresentação é interessante, que a gente está falando, além de encriptar e decriptar,
É a gente ter os dados que precisam ser mostrados, né, para o usuário, independente de plataforma, independente de máquina, coisa bem interessante. Independente se você está trabalhando com Windows, macOS, Unix, Linux, o que quer que seja. Né? Isso é uma grande propriedade da camada de apresentação. E finalmente a de aplicação é que a gente talvez mais conheça como usuário, é a aplicação que você está rodando ali. É web, é telnet, é FTP, é o que quer que seja. Tá? Agora, por que dessa especialização das camadas? Tá? Então, do outro lado, a mesma coisa, protocolos pares, como eu falei, tá? O canal está ali embaixo. O que a gente quebrou o sistema em camadas? A atividade de fazer comunicação ela é tão complexa, ela tem tantas etapas, que a gente aplica aqui um conceito que a gente vê muito em software também, é um conceito que se vê até quando a gente vê literatura de guerra, de gestão, né, de gerência de pessoas, de gestão de grandes desafios, de grandes problemas, que é o famoso dividir para conquistar, que é você pegar um problema muito grande, segmenta ele em etapas, em caixinhas que cada uma se especializa em fazer determinada coisa. É o que a gente faz em programação, se algum de vocês gosta de programar, é o que a gente faz quando a gente pega um grande problema e divide em subrotinas, em funções. Né? Então, em determinado momento, chama ali uma funçãozinha que é especializada em calcular uma integral, que você sempre vai precisar calcular. Ela devolve o resultado para aquele código mãe, né? Aquele código maior, né? Que vai chamar os outros, aquele código principal. Aqui está acontecendo uma coisa muito semelhante. Então, cada caixinha dessa vai ter ali a sua função. Existem especialistas que dedicam, às vezes, a sua carreira toda para trabalhar na camada de rede, na camada de sessão, desenvolvendo, otimizando protocolos. Tá? Uma camada não precisa saber exatamente como é que a outra trabalha, o que ela precisa saber é que tem uma interface muito bem definida entre elas. Ela sabe como é que tem que chegar o dado para ela, a informação para ela, e como é que ela tem que encapsular aquilo para mandar para a próxima. Né? Isso ela tem que saber, isso tem que estar muito bem definido. Tá? Então, basicamente é isso: é especialização, dividir para conquistar. Tá? Elas são estanques, são independentes umas das outras. Né? Se eu desenvolvo um protocolo mais interessante, mais rápido, mais esperto, com menos falhas na camada de transporte, eu tiro o antigo, boto o novo. Às vezes a camada de rede nem sabe, a de sessão também nem sabe que isso aconteceu, desde que a interface esteja bem definida. Bom, saindo desse assunto, indo para uma coisa extremamente importante para a gente, tá? Diferenciar sinal digital de analógico. É um assunto que às vezes gera um pouco de dúvida, às vezes o aluno vem com uma ideia que não é exatamente a mais correta a respeito dessa diferenciação entre digital e analógico, mas a gente vai ver que ela é muito simples. Tá? Peguei essas 4 figurinhas lá do Lati e elas vão ajudar muito a gente a entender isso. Primeira delas, a letra A, é tipicamente um sinal analógico. E reparem que, além de ser analógico, e já já eu vou dizer por que é analógico, ele também é contínuo no tempo. Você pega todo esse intervalo de tempo aí e existe valor para esse sinal. Agora, por que ele é analógico? Porque essa forma de onda aí pode assumir infinitos valores nesse intervalo de excursão que está nessa imagem aí. Para ir da parte mais baixa, tá, até a parte mais alta aqui, ela passou por uma faixa de valores que são infinitos. Pode assumir infinitos valores. E é isso, e apenas isso, que diz que esse sinal ele é analógico. Eu falei que ele é contínuo no tempo. Tudo bem, vamos guardar essa informação de que ele é contínuo no tempo também. Vamos agora para a letra C, para esse de baixo aqui. Ó. Repare que ele guarda uma similaridade com o de cima, mas agora ele está descontínuo aqui no tempo, ele está discretizado no tempo. Ele só acontece em determinados instantes de tempo. Tá? Mas reparem que ele
ele parece que eu peguei o de cima e escolhi só determinados instantes de tempo no de cima e busquei qual é o valor que ele assume, são essas bolinhas aqui. Dá para a gente perceber que essas bolinhas também, olha, isso aqui pode assumir infinitos valores. Não está com nenhuma, dando nenhuma impressão de que esses valores eles estão discretizados também. Eu peguei lá na letra A, escolhi alguns valores, trouxe para cá. Poderia ser qualquer valor entre infinitas opções. Tá? Esse sinal de baixo é também analógico. E é por essa razão que essas bolinhas poderiam assumir infinitos valores. Ah, mas e no tempo ele está discretizado? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Ele é um sinal que não apresenta continuidade no tempo, ele é discreto no tempo. E isso não altera em nada a definição de analógico versus digital, em nada. Né? Eu posso classificar sinais entre digitais e analógicos, e uma outra classificação independente desta é se ele é contínuo ou discreto no tempo. São duas classificações independentes. Assim como eu posso classificar sinais em periódicos, aperiódicos, sinal de energia, sinal de potência, que foi alvo de um estudo dirigido de vocês, sinais determinísticos, sinais probabilísticos. Todos esses exemplos de contraposições, de definições de sinal, são categorias em que eu posso classificá-los, que elas são independentes umas das outras. Tá? Vamos aqui para o lado direito. Eu olho para esse primeiro aqui, a letra B, e vejo o seguinte: ele é contínuo no tempo, ele existe para todo intervalo de tempo, todo valor de tempo. Agora, ele só assume dois valores, né? Esse valor alto e esse valor baixo. Ele só assume finitos valores. O de cima, o nível alto, que a gente pode chamar, e o nível baixo. Exatamente por isso, assumir uma quantidade finita de valores, discreta, conhecidas, ele é digital. Olha aqui o de baixo. Do mesmo jeito, ou tem a bolinha assumindo o valor de cima, ou esse valor de baixo. Né? Também, valores discretos, finitos, digital. Acontece dele ser também discreto no tempo. Isso não importa nada para a nossa definição se ele é digital ou se ele não é. Então, coluna da direita, dois exemplos de sinal digital, coluna da esquerda, dois exemplos de sinal analógico. Por facilidade, por didática, eu estou dando esse exemplo aqui na amplitude, a gente está analisando a amplitude do sinal, não é isso? Mais tarde, a gente até pode conversar sobre isso no nosso encontro síncrono que a gente vai ter, eu vou mostrar que essa definição de digital e analógica ela é ainda mais abrangente. A gente não precisaria estar analisando meramente na amplitude. Tá? Isso vai ficar mais claro depois. Por hora, vamos guardar a definição desse jeito. Voltando aí para o sistema de comunicação de forma geral, comunicação analógica, que vocês viram lá em princípios de telecomunicações. A fonte analógica, está ali um sinal analógico. Sinal analógico embaixo com ruído agregado a ele. Tá? Um ruído com a variabilidade aí que não é, que ela é probabilística. Tá? Na comunicação digital, a gente já pode ter a fonte de duas maneiras distintas. Ela pode já nascer digital, caso clássico é a comunicação entre duas máquinas, dois computadores falando. Você lá no terminal eletrônico do banco, ele vai se comunicar lá com um terminal central para saber se você é você mesmo, se você tem saldo. Né? Então, isso é uma comunicação originalmente digital. Mas a fonte ela pode ter sido digitalizada. É o caso clássico quando a gente está numa comunicação de voz que vai passar por um sistema que ele é digital. Tem que pegar aquela onda mecânica analógica, que é a voz, e converter isso daí em sinal digital. A gente vai dar uma olhada nisso mais adiante. Então está ali um sinal digital. Olha esse mesmo sinal digital com ruído. Um ruído do mesmo tipo daquele que está no sinal analógico. Né? O sinal digital a ser transmitido, a gente pode mandá-lo diretamente ou ele pode ser modulado. Tá? Mesma coisa que acontece com o sinal analógico, a gente vai relembrar um pouquinho de modulação daqui a pouco. Tá? Agora reparem
nessas afirmações feitas aí, também numa pergunta que está aí no meio. Tá? Olha o que está escrito. Na prática, sinais são sempre contínuos na amplitude. E eu tinha dito que os sinais digitais no slide anterior, eles seriam sinais discretos, com valores muito bem determinados, né? E que, portanto, não existe aquela continuidade do analógico. Ele não pode assumir valores infinitos. Então, por que dessa frase aqui de que eles são sempre contínuos na amplitude na prática? Né? Ora, dá uma olhada aqui nesse sinal com ruído. Esse sinal agora, essa forma de onda, originalmente digital, ainda é digital? Não, não é mais digital. Porque agora ele está assumindo infinitos valores aqui que são dados exatamente por essa soma do sinal original com esse ruído aleatório. Isso daqui agora virou um sinal analógico, uma forma de onda analógica. Bom, aí vem a pergunta: comunicação digital é então um termo adequado? Porque se a gente agora se convence que quando eu jogo esse sinal na linha, ele sempre será analógico, onde é que está a comunicação digital? E eu reforcei aqui embaixo, no canal tudo é analógico. Bom, por que, que a gente continua chamando de digital? Isso a gente ainda vai enfatizar em algumas aulas. Tá? Na verdade, existe uma expressão, o Reiki usa isso de maneira muito apropriada. A questão do sinal digital é uma representação de um sinal que ele assume apenas valores discretos. Então repare esse sinal aqui de baixo. Quando ele chegar lá no receptor, desse jeito aí, degradado por ruído, o receptor é um receptor digital. O receptor sabe que, nesse caso desse exemplo aí, o receptor só entende dois tipos de mensagem, nível alto e nível baixo. É só isso que ele está preparado para passar adiante. Né? Só que vai chegar essa coisa ruidosa, essa forma de onda com ruído. Né? Ele vai fazer ali uma amostragem, vai pegar em determinado instante uma amostra daquele sinal e vai ter que tomar a decisão. Isso aqui é nível alto ou é nível baixo? Então, se ele pega um nível mais lá para cima, ele vai dizer, bom, isso aqui deve ser nível alto, está bem aqui para cima. Se ele pega um valor ruidoso lá para baixo, isso aqui deve ser o nível baixo. Então, ele vai converter isso em valores discretizados e não em infinitos valores. Então, a atuação do receptor é que dá essa representatividade de que isso é sim uma comunicação digital, mesmo trabalhando em cima de uma forma de onda que é analógica. Então, esse aqui é o ponto. Ele está representando informação digitalizada, mesmo que a forma de onda tenha sido degradada e se transformado numa forma analógica. Esse aqui é o ponto. Canal, falar um pouquinho mais de canal de comunicação, ele vai ser um objeto de estudo nosso nesse curso bastante valioso, bastante grande. Selecionei aqui 4 grandes coisas que acontecem no canal e que, via de regra, vão contribuir para degradar a qualidade da comunicação. A gente ainda vai ter chance de falar um pouco mais sobre isso. Atenuação, quando eu falo meramente atenuação, eu estou dizendo que o sinal está sendo diminuído de intensidade em toda a sua faixa de frequência, da mesma maneira. É uma atenuação que atua do mesmo jeito em toda a banda daquele sinal. Então ela pode ser de várias formas, como está descrito aqui. Ele pode apresentar seletividade em frequência, o canal atuando como um filtro. Então ele vai sofrer atenuações distintas dependendo da frequência, dentro daquela faixa em que o sinal está acontecendo, aquela faixa que ele ocupa, né, a banda daquele sinal. E isso é muito crítico para a gente em telecom, porque isso vai causar uma coisa chamada de distorção. A gente ainda vai falar disso mais adiante. Isso é muito crítico e tem que ser combatido. Costuma ser uma coisa mais crítica do que a própria atenuação, que muitas vezes eu resolvo com amplificação. Seletividade em frequência eu não resolvo com amplificação, tem que ser algo mais sofisticado. Multipercurso em sinal celular pode causar isso. É uma das causas apenas.
Variância temporal espacial, o canal celular é um bom exemplo disso. Todo canal que está em meio aberto, canal que existe entre duas antenas, é um bom exemplo de canal que apresenta variabilidade, tanto espacial como temporal. O canal muda, né? Diferente de uma fibra ótica, de um par trançado, de um coaxial, de canais confinados, que vão mudar pouco ao longo da vida útil, desde que você cuide bem, não submeta a temperaturas extremas, né? Essas coisas estão interligadas, a variabilidade com a seletividade. Tá? Ruído. Ruído vai ser um ponto que a gente vai atacar muito aqui, não é à toa que eu já pedi para vocês darem uma olhada no estudo dirigido. Tá? A gente vai falar muito de ruído. A gente vai falar muito de ruído por uma razão muito simples. Tá? Ele está sempre presente e é aquele que a gente não consegue eliminar, por mais que a gente se esforce, a gente no máximo consegue diminuir a atuação dele, mas ele está sempre ali. Por ele estar sempre ali, é uma das maiores limitações de telecomunicações. A gente costuma dizer que ele estabelece um patamar superior de desempenho. Não é difícil entender isso. Vamos supor que você construiu um sistema bastante sofisticado e que você foi conseguindo atacar todos esses outros problemas que eu listei aí. Tá? Então ele foi melhorando o desempenho, ele foi melhorando, por exemplo, a taxa de transmissão que você consegue atingir, o bit por segundo, foi melhorando, melhorando, um sistema que está com a taxa de erro muito boa, muito adequada. Só que você vai atingir um patamar superior, acima dele você não consegue mais transmitir, por quê? Você agora está sendo limitado pelo ruído. Né? O ruído está ali, dali você não consegue mais melhorar. Né? E esse ruído que a gente está falando é especialmente o ruído térmico. A gente vai falar muito de ruído térmico, que é esse ruído base aí de fundo que está sempre presente. Basta que haja agitação eletrônica, agitação dos elétrons. E para haver agitação eletrônica, tá, quando a gente não está falando de física quântica trata de um jeito um pouquinho diferente. Está falando das coisas macro, existe agitação eletrônica acima de zero Kelvin, né, menos 273 graus centígrados. A gente sempre está, evidentemente, acima disso. Né? Então, por isso que a gente não consegue eliminar a agitação eletrônica, logo a gente não consegue eliminar o ruído térmico. E ainda tem, no caso de canal compartilhado, a ocorrência de interferência, ainda é um outro elemento impactante. Quando a gente for voltar a falar de ruído, eu falo um pouquinho de ruído versus interferência. Né? Então, de forma geral, a gente vai ter estratégias de modulação, codificação, que acontecem lá no transmissor, que a gente vai escolher da melhor forma possível de acordo com aquele canal. Então, é aquilo que eu falei. O que acontece no transmissor é definido pelo conhecimento que eu tenho de quem é o canal que está vindo logo adiante. Um pouquinho aqui de histórico, né? Por que comunicação digital? 3 slides dedicados a isso. Tá? Todo mundo sabe que a gente começou com comunicação analógica, vocês viram isso lá em princípios. Né? Criada basicamente para mandar voz, que foi o primeiro desejo humano em termos de comunicação, depois da fumaça, que foi bem sucedido, inclusive, a fumaça, e que, aliás, é comunicação digital, porque você tem símbolos finitos ali que podem ser enviados. Vem a transmissão de voz, tá? E aí a gente geralmente vai pegar um determinado parâmetro de um sinal portador, tá? E a gente vai colocar a nossa mensagem ali em cima por meio da variação desse parâmetro que a gente escolhe, que tipicamente é ou a amplitude, ou a frequência, ou a fase, vocês viram isso bastante em princípio, né? Que dá origem à modulação AM, FM e PM. Né? A gente vai discutir um pouquinho lá no nosso encontro por que a gente modula sinal. Tá? Vamos dar uma relembrada nisso. Entre os anos 30 e 60 a gente começa a entender melhor, só que mais em laboratório, como é que é a comunicação digital e suas vantagens. Década de 70 que a gente teve grande revolução, tanto de software como de miniaturização de hardware, teve uma evolução aí de microeletrônica bastante grande nessa época. A gente começa a ver sistemas comerciais digitais. Tá? Então é basicamente aí década de 70. Tá?
Mas por que comunicação digital? Por que analógico já não nos atendia mais? A gente pode mencionar aqui algumas razões. Tá? Maior imunidade a ruído seria uma delas? Sim, certamente é uma delas. Por quê? Porque eu degrado o sinal e ele mesmo degradado, o receptor precisa acertar, ele precisa tomar a decisão correta entre níveis bem definidos, níveis discretos, que ele sabe quais são. Né? Então ele precisa tentar acertar ali, mesmo naquele sinal degradado, qual foi aquele nível transmitido. Se a degradação está mantida dentro de um determinado nível, ele pode até acertar todas as vezes. Né? A gente vai falar de probabilidade de erro aqui, a gente vai calcular isso daqui a algumas aulas, tá? Lá na próxima unidade. Mas, então esse aqui é o ponto. O sinal analógico que foi degradado, com ruído, degradou. Se juntou ali aquele sinal de uma maneira que você, em geral, não vai conseguir dissociar e está degradado. Tá? Vocês até viram que isso é um grande problema das modulações AM. A portadora, o parâmetro que você resolveu mexer na portadora é a amplitude, que é exatamente quem é impactada por um ruído aditivo, a amplitude. Por isso que o AM, embora seja fácil de fazer e seja barato, ele não é bom para canais muito ruidosos. Né? Vocês sabem disso. Então ele tem maior imunidade a ruído. Ponto importante, para a gente não confundir. Não é que no sistema digital tenha menos ruído. Ele vai ter a mesma quantidade de ruído que teria no analógico operando naquele mesmo sistema. O que acontece é que ele é mais imune àquele ruído. Né? Integração de serviço. Tá? Existe esse conceito de redes integradas. Né? No passado, a gente tinha uma rede para TV, uma para comunicação de telex, que era uma coisa que existia, uma para comunicação via telefone, redes distintas, protocolos distintos, especialistas distintos. Com a digitalização, uma tendência natural é a gente passar tudo por um mesmo núcleo, um mesmo core de rede. Né? Por quê? Porque tudo virou bit, que é o que está escrito aqui no final. Tudo vira bit. Né? Você pode tratar com prioridades distintas o que é TV, o que é internet, o que é voz. Né? Você pode ter latências distintas, latência é um parâmetro bem crítico nos sistemas. Mas ali aquela rede, né, ela é uma rede integrada que está transmitindo aquilo tudo em forma de bit. Tá? Então, é uma coisa interessante, até para barateamento de custo. Circuitaria mais robusta, está aí por algumas razões. Né? A primeira é que do analógico para o digital se passaram muitos anos, a circuitaria, o encapsulamento, isso tudo já vai evoluindo. Isso é uma coisa natural. Tá? Mas acaba sendo menos suscetíveis também a efeitos de vibração e temperatura, exatamente porque não trabalha com cada nível, cada possível nível de valores que podem ser infinitos tipos de valores. Né? Como você só tem aqueles valores discretizados, você acaba tendo uma tolerância um pouco maior a problemas de circuitaria. A robustez ela vem daí também, né? Do fato de eu ter só determinados valores para tomar decisão. Caracterização mais simples, tá? O hardware costuma ser mais fácil de trabalhar. Você sabe a faixa de excursão qual é, você definiu quais são aqueles valores. Tá? Ao contrário de voz, que você pode ter um momento de voz extremamente elevado, extremamente baixo, um sinal analógico tem dessas coisas. O sinal digital, eu sei o que eu estou aguardando. Né? Isso para o pessoal que é de hardware, sabe que acaba levando a produzir hardware de uma maneira um pouco mais facilitada. Caracterização mais simples leva a isso. Tá? A matemática, o tratamento dele matemático te leva a isso. Tá? E te dá inúmeras técnicas de como se trabalhar em sinal digital, né, para você conseguir melhorar esse sinal degradado. Tem toda uma disciplina para isso, processamento digital de sinais, a matéria PDS, né, que vocês têm no curso, que é você ter inúmeras técnicas como é que se processa um sinal digital. Tá? Sempre visando, muitas das vezes, combater problemas do canal. Tá? Muitas dessas técnicas visam esse tipo de coisa.
Bom, é importante a gente passar pelo mundo analógico, mesmo que o objetivo seja digital, e mesmo que o mundo esteja caminhando para a digitalização, sim. Muito do que se vê em analógico, a gente vai ver uma definição muito similar em digital. A própria modulação digital, vocês vão ver que ela guarda uma semelhança muito grande com a analógica. Então, tem alguns insights, essa transformação do mundo, do tempo para o da frequência, por meio de transformada de Fourier. A gente vai fazer essas coisas tudo do mesmo jeito que vocês já aprenderam. Então, é muito interessante, até didaticamente, passar pelo analógico para depois ver o digital. Tá? Então, tem algum textinho aqui para vocês terem. Tá? A gente ainda vai voltar nisso mais adiante, eu não vou me ater muito agora aqui, tá bom? Voltando aí um pouco para o canal, falar um pouquinho mais sobre ele. Tá? Geralmente é onde se concentram as questões que a gente quer atacar quando a gente fala em digitalização, modulação digital, codificação, porque embora eu possa ter problemas no transmissor e no receptor, mas, em geral, o grande desafio é o canal, principalmente se a gente estiver falando de meio não confinado. Aí o desafio é realmente muito grande. Por isso que eu pedi para vocês lerem no estudo dirigido muito mais a respeito de canal não confinado, vocês perceberam isso. Tá? Porque o grande desafio está ali. Ali eu quis que vocês entendessem quão complexo pode ser o canal. Então, por que, que a gente precisa se ater a ele, tentar entender como é que ele funciona, para saber o que, que o transmissor e o que, que o receptor precisam fazer para que a fonte transmita a informação que vai chegar adequadamente no destino. Então, cada canal tem distintas atenuações em dB por quilômetro, comportamento seletivo em frequência, a fibra tem de um jeito, o cabo coaxial tem de outro, comportamento em larga e pequena escala, fonte de interferência, quantidade de ruído que entra naquele canal também é diferente de um canal para o outro. Tem os ruídos impulsivos, né? Descarga elétrica, ruído de ignição de motor. Então, o grande desafio é eu modelar, né? Eu fazer uma representação matemática para entender da melhor forma possível como é que é esse canal. Então, tá ali, ó, modelagem matemática para que represente o canal com uma confiabilidade aceitável. Sublinhei o aceitável. Não é perfeito, dificilmente será perfeito. Né? Mas a gente, em engenharia, a gente é habituado a trabalhar com o que não é perfeito, mas o que é aceitável para os parâmetros que a gente estabeleceu. Voz tem lá um parâmetro aceitável para a gente poder entender. Dados tem lá um parâmetro, vídeo, streaming, todo mundo tem lá um certo parâmetro que ali está aceitável. Tá? Então, se eu configurei um canal de maneira que eu consigo compreender, se eu modelei, melhor dizendo, de uma maneira que eu consiga entender como é que ele funciona, eu vou conseguir estimar muito bem se aquele sinal chegando lá no receptor está atendendo o critério de voz, de dados, de vídeo, o que quer que seja. Então vamos lá. Vamos tentar definir o canal, tá? De uma maneira bem interessante que eu peguei do Lati, que dá uma definição muito boa. Então é o que está aí. Eu sublinhei partes que eu considero muito importantes. Comportamento em parte como filtro, atenua, distorce também formas de onda que são transmitidas por ele. Tá? Filtro, é isso. Canal a gente vai entender como filtro. Se ele não estiver distorcendo, se ele não tiver comportamento seletivo na frequência, ele tem um comportamento plano. Vai atenuar todas as frequências do mesmo jeito. A gente diz que só houve atenuação. Em geral, canais não serão desse jeito. Tá? Vai ter um comportamento de filtro. Tá? E que, por consequência, vai distorcer a forma de onda. O fato dele ser filtro e distorcer está intimamente ligado. A distorção não acontece apenas pelo comportamento de filtro, mas o comportamento de filtro vai acabar distorcendo. Tá? Atenuação, está aí para vocês relembrarem, vocês já viram muito de atenuação, quem já passou também por radiopropagação, se fala muito em atenuação, figurinha aí, as duas, se vê isso em propagação. Tá? Então, atenuação, que pode acontecer de diversas maneiras. Distorção, né?
é dependente de frequência, ganhos, né, positivos ou negativos, dependente de frequência dentro da banda do sinal. Tá? Lembra do equalizador de som, que a gente pode dar mais ganho para os graves, né, as baixas frequências ou menos, ou então para os agudos, dependendo do seu gosto, para o som ficar do jeito que você prefere. Né? Imagina o canal atuando desse jeito também. Ao invés de dar o mesmo ganho ou a mesma atenuação para todo mundo, ele faz de maneira diferente, como se ele fosse ali esse equalizador. Né? Para a gente em telecomunicações, isso é muito ruim. A gente nunca vai desejar que um canal atue dessa maneira, só que eles atuam. A gente tem que aprender a conviver com isso. Né? O que fazer como contrapartida, tá? Como uma contramedida, né, a isso daí. Deslocamento Doppler, aquele mesmo que a gente aprende com onda sonora, com onda mecânica, né, a ambulância chegando e se afastando, como é que a percepção de frequência muda, né? Efeito Doppler também vai ser um elemento importante de distorção. Tá? Então, o multipercurso, ele distorce. Quem quiser entender um pouquinho mais de por que o multipercurso vai causar distorção, a gente pode falar sobre isso. Tá? Se, por exemplo, o canal se comporta como um filtro passa-baixa, muitos canais vão ter esse tipo de comportamento. Né? Eles vão atenuar as frequências mais altas. Tá? Olha que coisa interessante aconteceria com uma forma de onda retangular dessa daqui, tá? Ao passar por um filtro passa-baixa. Lembrando lá de Fourier, é uma das propriedades que eu até pedi para vocês relembrarem. Transição extremamente abrupta, como está sendo proposto aqui, que na verdade na prática nem dá para realizar, isso é irrealizável, vocês sabem disso, isso aqui é meramente uma representação, mas supondo que a gente faça essa transição muito abrupta, tá? Variabilidade muito rápida no tempo, lá na frequência tem um impacto. Qual é esse impacto? Ocupação muito larga de banda. No limite, ocupação infinita para uma transição instantânea como essa. Então vai passar por um canal que, para ele conseguir reproduzir esse pulso aí de novo lá no receptor, ele precisa ter essa banda infinita. Não é isso? A informação está contida naquilo tudo ali. Só que ele não tem, eu estou dizendo que ele é um passo abaixo. Frequências mais altas ele está cortando. O que ele vai jogar lá na saída? Ele vai arredondar isso daí. Ele não vai conseguir fazer essa transição dessa maneira. Ele arredondou isso, ele tornou tudo um pouco mais suave. Porque onde ele é abrupto, ele atenuou. A banda muito grande ele não tem, ele é um passo abaixo. Né? Então ele manteve energia naquelas frequências baixas e médias, que foi suficiente para ele recompor o sinal no tempo dessa maneira mais suavizada. Né? Então, por isso que passar pelo passo abaixo vai acabar suavizando, né? essas transições muito abruptas. Falta de banda. Né? E finalmente o efeito Doppler. Tá? Ele distorce. O exemplo aí é com onda mecânica. Tá? Esses dois observadores, né? Um vai perceber o carro se afastando, o outro está percebendo o carro se aproximando. Né? Porque se aproxima é como se a frequência tivesse mais elevada, porque além da frequência natural que está sendo transmitida, o carro ainda está chegando mais perto. Se ele estivesse empurrando aquilo ali, eu percebo que isso está chegando mais rápido no meu ouvido. Isso aí que a gente aprende para onda mecânica. Vocês aprenderam isso já há muito tempo na vida, antes da universidade. Algum professor já falou disso para vocês. Será que com onda de radiofrequência, por exemplo, é diferente? Não, não é diferente. Do mesmo jeito. Então, os receptores precisam ter essa adequação para a ocorrência de efeito Doppler. Caso seja um canal em que seja esperado que haja uma variabilidade, uma mobilidade, melhor dizendo, relativa entre TX e RX. Tanto faz qual que vai estar se movendo. Aliás, o próprio fato de haver movimentação no canal, mesmo com TX e RX estacionários, pode ser um causador de efeito Doppler. Olha que interessante. E olha que complexo que é isso daí. Tá? Então,
precisa haver tratamento para esse tipo de coisa, é uma fonte de distorção. Não vai ser assunto do nosso curso, mas é o que eu quis dizer, fontes de distorção, elas estão presentes aí o tempo todo. Podem ser lineares, se o comportamento do canal não variar com a amplitude, tá? Com o nível do sinal que está entrando nele. E não linear, quando ele vai ter uma curva de filtragem dependente da amplitude do sinal que está entrando nele. É mais complicado ainda. De acordo com a amplitude, ele vai ter um comportamento de distorção distinto. Tá? No curso, nós vamos nos ater aos lineares. Tá? E ruído, né? Que a gente vai tratar, vai ter um capítulo especial aí para ruído. Tá? Falando agora um pouquinho de um tripé, que é o tripé muito importante da teoria da informação. Pessoal, teoria da informação não é um assunto da nossa ementa. Existe até um componente optativo do DCO, que é teoria da informação. Tá? Para vocês verem como isso é grande, isso dá uma matéria, que inclusive tem que ser ensinado de forma resumida, de tão grande que é. A gente diz, resumidamente, de maneira elegante, que a teoria da informação ela contém a matemática da comunicação. Tá? É todo o trabalho, grande parte do trabalho de Shannon, Claude Shannon, né, que estabelece como é que é toda essa elaboração matemática, essa formulação que ele fez, tá, para estabelecer quais são os elementos envolvidos na comunicação. Tá? E aí estabelece-se um tripé extremamente importante, em que eu vou falar um pouquinho dele aqui, tá? Que é banda, potência, capacidade. Tá? Vou falar um pouquinho sobre essas coisas. O canal vai ser ocupado pelo sinal sendo transmitido, né, durante a transmissão. A gente tem parâmetros, temos limitações fundamentais que vão impactar taxa de transmissão, qualidade do sinal em um sistema de comunicação. Reparem que são dois elementos, taxa e qualidade, bastante perceptíveis para o usuário final. Não precisa ser um especialista, né? Mas ele sabe que a taxa está baixa, que aquele videozinho, aquele streaming ali está tremendo, está granulando, né? E que tem uma relação também com qualidade do sinal. Ele sabe disso. Né? Banda, potência. Conhecer e ter, de certa maneira, a habilidade de controlar esses elementos aí é fundamental para o desempenho dos sistemas, tá? Sujeitos a todos aqueles efeitos que a gente mencionou lá do canal. Então, trabalhar em cima da banda, né? Eu conhecer qual é a banda útil daquele canal ali, uma banda que não vai distorcer além do que eu consigo tratar, tá? E também a potência adequada. São parâmetros que o projetista precisa conhecer intimamente. Tá? Saber qual é a banda daquele canal ali, qual é a banda do meu sinal. Vai dar certo? Essa é uma das primeiras perguntas para se fazer o projeto. Tá? Analógico ou digital. Banda, faixa de frequências, vou ler aqui, dentro da qual o canal é capaz de transmitir o sinal com fidelidade aceitável. Tá? Então é a banda do canal. Tá? Então, olha, se o teu sinal tiver uma banda que cabe dentro da banda, que é a banda do canal, ok, vai ser transmitido com qualidade aceitável. O problema é você querer transmitir um sinal que ele precisa de tanta banda e você vai colocar ali num canal de banda tão estreito, um exemplo, um par coaxial de cobre, que a gente já usou muito em telefonia, né? E vai mandar um sinal de Netflix, de banda tão larga, grande chance de você ter muitos problemas. Tá? A menos que você dê um tratamento tão rebuscado que você consiga ali fazer alguma coisa, mas tem uma chance de que se você não fizer nada, você vai ter muito problema. Tá? Então, essa comparação, banda do sinal, banda do canal. Tá? Então, banda do sinal, limite de frequência dele, né? Sinal de voz, que a gente está acostumado a ver aí em livro. Né?
300 Hz até 4 kHz, até 3.800, depende da literatura, né? Isso quer dizer, então, que não existe nenhum componente de energia da voz acima de 3.800, de 4? Ah, tem sim. E, inclusive, varia de um indivíduo para outro, evidentemente. Mas o que já se compreendeu é que acima disso é muito pouca energia, muito pouca. Não vale a pena a gente se preocupar em transmitir essa energia. E os nossos filtros, os nossos canais, eles podem travar ali no entorno do 4 kHz. A gente não vai perder muito, não. Tá? Então, isso é que define banda de sinal. É a porção de energia que é significativa para aquele sinal. Tá? E aquela outra ali você pode deixar de fora, sem maiores problemas. E aqui a gente falando ainda um pouco de banda, relacionando de novo tempo com frequência. De vez em quando a gente vai fazer isso. Tá? Então, ó, Fourier. Por isso tem que fazer ali um lembrete de Fourier. Olha a pergunta aqui. O que você acha que requer mais banda, né, para ser transmitido? Sinal que vai ocupar mais banda para ser transmitido. Uma cena típica de filme de ação, imagina aí uma cena típica de um filme de ação, uma perseguição, uma coisa do gênero. Ou uma cena de alguém tomando sopa, que é uma cena que você pode imaginar que é algo monótono, com menos variabilidade. Né? Acho que dá para a gente estabelecer uma diferença muito grande no tempo, né, de como é que essas coisas andam. Tá? Variabilidade dos pixels ali naquela tela. Tá? Então, com base nessa variabilidade temporal, qual que em média deve ocupar mais banda? A do filme de ação. Né? Então, variabilidade, ocupação de banda. A gente trabalha com isso o tempo todo. Mais um pouquinho de análise qualitativa. Tá? Se eu quiser aumentar a taxa de transmissão, dando uma comprimida ali no sinal no tempo, por um fator 2, por exemplo. Comprimir esse sinal quer dizer conseguir transmitir, não estou falando de técnicas de compactação, não. É como se eu conseguisse agora mandar aquele sinal todo em metade do tempo. Tá? As variações contidas nele vão acontecer de forma 2 vezes mais rápida, nesse meu exemplo. Né? Eu trago um exemplo interessante, essa fita cassete aí que gravava a informação, ainda grava, ainda existe, né? De forma magnética, né? Numa fita, que gira numa velocidade angular ali muito bem definida. Ali um exemplo de como é que a gente rebobinava a fita, né, antigamente. Imagina lá no meu tocador de fita que eu tenho lá aquele botão do Fast Forward, o FF, né, que ele avança muito rapidamente. E quem já teve isso daí deve lembrar que se a gente está com play tocando a música e pressiona o FF sem dar stop, ele vai continuar tocando, né? E aquela coisa acelerada. Né? E fica aquele som meio engraçado ali aparecendo, daquela música acelerada. Né? O que a gente está fazendo ali? A gente está fazendo um aumento da taxa de informação, a gente forçou isso, tá? Aumento da variabilidade temporal. No mesmo instante de tempo agora, ele está variando muito mais do que antes. Grande parte dos sons, aquele som fica meio engraçado, porque você teve uma parte que ficou mais aguda, de mais alta frequência. Né? Por que isso aí está acontecendo? Você aumentou essa taxa de variabilidade temporal, você alterou a banda. Né? Você precisou ocupar mais banda, apareceram esses agudos aí. Tipicamente aparecem esses agudos, com aquela voz meio engraçada. Né? Está ocupando mais banda. Né? De novo, variabilidade, ocupação de banda de uma forma super trivial, super simples da gente entender. Né? Bom, falando de sistema digital, a gente vai estar transmitindo pulsos. Pulsos representativos de uma mensagem digitalizada. A gente ainda vai falar mais disso. Se eu transmito N pulsos por segundo, tem aí uma taxa de transmissão. Isso daí requer uma certa banda B. Então, se eu multiplico por um determinado fator K, essa taxa, eu multipliquei pelo mesmo fator a banda. Então a banda vai ser KB. De novo, vocês veem isso diretamente da linearidade da transformada de Fourier. Multiplicou por K lá no tempo, multiplicou por K a banda também.
né? O K sai até fora da integral de Fourier, vocês sabem disso. E aí eu posso ter problema, se esse K for muito elevado, esse novo sinal KB pode estar saindo fora da banda do canal, posso ter problemas. E aí a frasezinha clássica que a gente encontra nos livros. Tá? Vamos adiante, falamos de banda, falar de potência. Potência é uma grandeza bem conhecida por vocês, já trabalharam muito com isso. Né? Quem é de elétrica, quem é de telecom. Duas abordagens. A primeira, que é a trivial, a tradicional que você já viu. E que impacta a qualidade de transmissão? Por conta disso daqui. Ó. Em telecomunicações, não nos interessa simplesmente saber a respeito da potência do sinal. Estou representando ali como S, de Siram. Se eu digo, o sinal está chegando com tal potência. Né? Isso pode não me dizer muita coisa, porque eu tenho que saber aquele denominador ali. Ruído mais interferência. Muitas vezes, se é um sistema pouco interferido, às vezes a gente até tira fora esse I aqui, é o famoso S sobre N, SNR, relação sinal-ruído. Né? Isso sim me diz alguma coisa. Dois valores de potência, isso vai ser adimensional, né? Tipicamente expresso em dB, tá? Que aí sim vai me dizer, para o sistema de voz funcionar bem, SNR tem que ser acima de tantos dB. O de vídeo tem que ser acima de outros dB, e por aí vai. Tá? Então, claramente, eu conhecer a potência em que eu tenho que transmitir o meu sinal é fundamental. Tá? E para isso eu tenho que conhecer qual é o N, qual é o I que está me aguardando ali no canal, para saber qual é o S que eu tenho que jogar. Né? É bem claro a gente entender isso. Mas tem uma segunda abordagem, menos trivial, menos óbvia, não é do nosso escopo esse assunto, mas que é interessante a gente ver um pouquinho disso. E ela é comprovada lá em Teoria da Informação. Tá? Quem se interessar tem um capítulo do Lati sobre isso, aí é para o curioso, que se em algum momento quiser ver isso. Tá? O que diz uma parte lá da Teoria da Informação? Que até certa medida, gravem bem esse até certa medida, até certo ponto, potência e banda são intercambiáveis. O que isso aí quer dizer? Se eu preciso de uma certa taxa de transmissão, eu prometi isso para o meu cliente, uma certa taxa de transmissão com uma certa qualidade. Isso é um requisito de parâmetro que o projetista tem que atender. Tá? Para ele atender isso, ele pode trabalhar em cima de banda ou em cima de potência de maneira intercambiável. Posso puxar um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Vou tentar entender isso com um caso prático aqui, ainda qualitativo. Tá? Pegar um sistema de comunicação por satélite. Uma estação terrena se comunicando com um satélite, 300 e tantos, 400 quilômetros de altura, numa órbita relativamente baixa, ou um satélite em órbitas geoestacionárias mais altas que tem, a 37 mil quilômetros de altitude, são aqueles satélites que ficam parados em relação ao planeta, ele gira junto com o planeta. Né? Distâncias muito elevadas, né? Mesmo para aqueles de órbita baixa, de algumas centenas de quilômetros. Você acha que a grande limitação é banda ou é potência? É potência. Por causa da distância, porque é um satélite, tudo nele é pequenininho, precisa ser leve, por conta do lançamento, o satélite muito pesado, o lançamento é caro. Né? Ele vencer a gravidade e fica mais caro. Então tudo é reduzido, ele não vai ter um super amplificador lá dentro. Eu até posso ter em terra, mas não adianta nada se o satélite não tiver, ele não consegue transmitir nada para mim. Né? Então, potência é muito crítico. O que a teoria da informação diz para a gente é que potência para você é um problema, trabalhe em cima da banda. Ela pode te ajudar. Sempre, de maneira indefinida, não.
Não. Por isso que eu disse, até certa medida você consegue fazer esse intercâmbio aí. Tá? Vamos ver outro exemplo, telefone. E aí eu botei um bem antigo, exatamente para relembrar da época que o meio de transmissão telefônico ele era precário, par trançado de cobre, que já é um meio ruim, às vezes ainda molhava, chovia, molhava, dependendo de onde estava instalado, ficava pior ainda. Né? Nesse caso aí, um canal ruim, baixa qualidade. Tá? O problema ali era, grande parte das vezes, banda. Par trançado de cobre tem banda muito ruim. A gente vai fazer um exercício mais tarde que vocês vão ver isso. Mas geralmente não havia maiores problemas de potência para uma central atingir cada usuário. Os usuários já eram colocados em distâncias, né, que dava para atender com potência a central. Nunca costuma ser um problema em telefonia cabeada. Tá? Mas banda é um grande problema. Você tentava amenizar até certa medida com potência. Tá? Então, o capítulo, acho que eu falei capítulo 11 do Lati, na verdade, capítulo 14 do Lati, tem isso daí para quem quiser entender um pouco melhor. A gente não vai precisar de mais do que isso, mas é interessante entender essa troca aí. Finalmente, capacidade seria a vazão, o throughput de pico que pode ser trafegado pelo canal com confiabilidade. A confiabilidade quem estabeleceu foi você. Né? E aí a gente entra na famosa equação de Shannon. E na verdade a equação de Shannon a gente vê exatamente esse tripé, os três elementos aí estão presentes. É estabelecida para canais AWGN, a gente vai ver isso melhor ainda, tá? Aqui ainda não vai ficar bem claro, mas por enquanto vamos memorizar o seguinte: aquele ruído que eu falei, que é o ruído de base que a gente vai estar interessado no curso, que é o ruído térmico, ele é um ruído tipicamente modelado por essa teoria do AWGN. A gente diz que um canal sujeito a ruído térmico é um canal que ele tem esse comportamento probabilístico do tipo AWGN. Então, por enquanto, basta a gente entender isso daí. Não há outros efeitos no canal. Tá? Ele vai atenuar, ele vai ter uma SNR, não há outros efeitos, distorção, nada disso. Né? E aí, Shannon estabeleceu essa expressão aqui que relaciona banda, que está ali multiplicando log, potência, que para uma determinada quantidade de ruído AWGN, que é o R, tá? Eu tenho lá uma certa potência, que é o S, então na expressão dele aparece o SNR. Tá? Mas o S é exatamente a nossa potência, então a potência está ali presente. Tá? Dada ali tem uma relação então estabelecida, que leva em conta B e SNR, e me dá lá uma capacidade, que é o C, em bit por segundo. Tá? Para qualquer confiabilidade que você queira, você pode estabelecer, fazer essa conta aí para a taxa de erro igual a zero, por exemplo. Eu vou errar 0 bits, que é a minha confiabilidade, que em comunicações digitais costuma ser muito estabelecida em termos de probabilidade de erro. Isso ainda vai ser um assunto nosso. Tá? Então, para qualquer confiabilidade desejada, existe essa relação aí entre C, B e SNR, que tem a potência ali. Esse trade-off aí, essa troca, né, entre banda e potência, já está claro ali. Eu posso ter distintos valores de B e de SNR que vão me gerar um mesmo C. Né? Então, até certa medida, eu posso fazer esse intercâmbio aí. Claramente, a influência de um e de outro no C é diferente. Para que o B está multiplicando um log, o SNR está dentro do argumento desse log. Então, o impacto que cada um tem no C é distinto. Tá? Mas são intercambiáveis até certa medida. E aí, finalmente, uma outra análise qualitativa que a gente pode fazer é o seguinte: imagina um orador, um palestrante, um professor, né, que fala muito rápido. E aí ninguém entende direito porque ele fala muito rápido. Muita variabilidade temporal. O que está faltando na audiência é banda. Ela não tem banda suficiente para entendê-lo. Precisaria ter banda maior. É muita variabilidade, ocupa muita frequência. Aí
Pediram para ele falar mais devagar, não adianta, ele está acostumado a vida inteira a falar rápido, ele não vai conseguir falar devagar. Aí alguém tem a seguinte ideia, grita lá de trás, fala mais alto. Né? Fala mais... Será que ele falar mais alto vai resolver? Até certa medida, costuma resolver. Até certa medida. Né? Aumentou a potência. Vai amenizar um pouquinho essa falta de banda, esse excesso de variabilidade temporal. Né? Então aí é mais uma relação de troca banda-potência, teoria da informação. Bom, vamos ver o nosso canal como um sistema linear. Né? Por que a gente precisou rever transformada, convolução, né? A integral de convolução. Por que isso? Eu tenho uma entrada, tenho uma saída. Tá? Grande parte dos casos, vamos considerar que esse comportamento do canal ele é linear, já é um subgrupo. Né? Mas que para uma análise introdutória, para esse nosso curso, é o que a gente considera. Ele se comportando como um sistema linear, que vocês já viram isso. Né? Está lá um sistema, definição primeiro de sistema, super genérica. Tá? Saída para uma entrada. Para uma excitação, produz uma resposta. Né? Linear é válido o princípio da superposição. Tá? A gente pode relembrar um pouquinho esse princípio da superposição no encontro síncrono. Né? Mas se ele pudesse ser decomposto numa somatória de outros sinais, eu pego a resposta individual de cada um deles e somo, é a mesma coisa que a resposta desse sinal como um todo. Né? É a soma das respostas individuais. E isso é a superposição, que só é aplicável se ele é linear. Vocês já viram isso em circuitos elétricos, a gente usa muito em circuitos elétricos. A propriedade acaba sendo muito interessante. Né? Se eu tenho a saída devido a distintas entradas e eu consigo decompô-las, né? Um sinal e um ruído que se soma, eu sei que o resultado lá vai ser a característica do canal aplicada ao sinal mais a característica do canal aplicada ao ruído. Matematicamente é interessante eu poder fazer esse tratamento de maneira distinta. Né? E saber que o resultado é só eu somar depois. Né? E eu posso pegar sinais muito complicados, decompor num somatório de cossenoides ponderadas por alguns fatores que a gente calcula, uma série de Fourier, né? E é um somatório, eu posso colocar cada parcela dessa soma sujeita ao efeito do canal e depois eu somo todo mundo. Tratar matematicamente sinais muito complicados. Então é muito bom o tratamento como sistema linear. Muitos dos canais, até uma certa faixa de amplitude, têm o comportamento como linear. O meio aberto, né, o canal que existe entre duas antenas, tem esse comportamento. Né, como linear. Eu precisaria de campos elétricos da ordem de megavolt por metro, que são valores que a gente não trabalha em telecomunicações, para eu começar a entrar numa faixa em que o meio não confinado começa a ter comportamento não linear. Fora disso, ele é bastante linear. Né, pelo menos alguma coisa boa no nosso canal aberto. Passar para frequência e tempo, a gente vai fazer isso várias vezes, transformada de Fourier. Por que eu gostaria de ver um sinal no tempo? Comportamento instantâneo, transiente, vocês aí que viram circuito, entendeu o transiente. Um circuito mal projetado pode, na hora de ligar, ter um transiente que estraga tudo, por causa de um transiente que durou um tempinho de nada. Né? Então, entender transiente no tempo, tá? Entender uma forma de onda que eu quero detectar. Tá? A gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso depois. Domínio da frequência. Por que eu quero ver em telecomunicações? Característica de filtragem do canal. Qual é o comportamento do canal como um filtro? Tipicamente é mais por conta disso. Tá? Se um estágio de amplificação pegou uma região não linear lá do amplificador, que vocês veem isso em eletrônica, e gerou franjas de frequência fora da banda que ele deveria ocupar. Gerou lá na banda que é do teu concorrente.
que vai bater lá na Anatel dizendo que está sendo interferida. Aí você vai investigar um amplificador operando fora de faixa. Tá? Fora de faixa de ganho, fora de faixa de amplitude. Tá? Isso você vê por um analisador de espectro. Né? Assim como a forma de onda no tempo, você vai ver lá no osciloscópio. Não é isso? Representação clássica do sistema, então essa caixinha aí com a resposta ao impulso é o canal. Né? Nossa integral de convolução, para entender quem é a saída, vai haver uma convolução no tempo. Né? Se eu estiver trabalhando com a transformada dos sinais e a transformada da resposta impulsiva, a gente sabe que é um produto na frequência. A gente vai trabalhar com essas coisas. Finalmente, vamos falar um pouquinho aqui de ruído. 3 slides para a gente começar a falar de ruído. Ele vai estar muito presente no nosso curso. O curso vai ser grande parte dele observando como é que a gente consegue entender esse canal sujeito ao ruído, como é que eu construo um receptor da melhor forma possível, chamado receptor ótimo, para lidar com um canal sujeito ao ruído térmico. A gente vai deduzir isso aí na mão, matematicamente. Tá? Por que tem que ser bem compreendido? A essa altura você já sabe da resposta, ele está sempre presente. Né? Dá para minimizar? Dá para minimizar. Eu vou detalhar um pouquinho no nosso encontro síncrono, que eu vou falar rapidamente. Eu menciono 2 maneiras clássicas da gente fazer isso. Um LNR, que é um amplificador de baixo ruído, posicionado num ponto muito específico lá na recepção, que ele vai fazer com que se introduza muito pouco ruído nesse sistema, uma maneira bem interessante, embora um pouquinho cara, um LNA não é tão barato, para a gente reduzir ruído. É uma maneira. E em sistemas sem fio, trabalhar com diagrama de radiação da antena, que todo mundo aí sabe o que é. Tá? Minimizar aqueles lóbulos de radiação em direção onde há muita captação de ruído. Tipicamente, a gente sabe que de onde vem mais ruído térmico num sistema aberto é do solo. Existe esse valor típico aqui de 300 Kelvin, que é um valor de temperatura em Kelvin, que a gente pode facilmente associar a ruído. A essa altura, quem deu uma lida no material de ruído já sabe, já viu lá o KTB, né? É por aí. Vem também uma quantidade de ruído do horizonte, e vem um pouquinho de ruído da direção de cima, do zenit, direção zenital, que é em grande medida, é um ruído cósmico, parte dele remanescente do Big Bang. Então são fontes de ruído. Como é que eu não capto esses ruídos? Basta eu não ter lóbulos secundários da minha antena apontados nessa direção, ele não vai captar. Então é uma atenção também que o projetista precisa ter se o sistema dele está muito crítico quanto a ruído, se ele está operando ali no limite de SNR e qualquer ruído que ele consiga eliminar está valendo. Tá? Às vezes se investe em antenas caras por conta disso. Né? A gente pode detalhar um pouquinho mais depois. Tem um limite para a capacidade de mitigar o ruído. Tá? Interferência também tem que ser conhecida, tá certo? Interferência versus ruído. Tá? Por que dessa distinção? Qual é essa distinção? Tá? De vez em quando a gente ouve uma definição de ruído da seguinte maneira: aquela forma de onda indesejada que vai causar uma interferência na sua comunicação. Olha que na mesma frase misturou ruído com interferência. Se fosse a mesma coisa, a gente não faria essa distinção N mais I. Né? Agora, essa distinção, ela às vezes ela é um pouco sutil, é daquele tipo de coisa que você pode ver de um jeito numa literatura e um pouco diferente em outra literatura, não tem ninguém que bateu o martelo e que existe uma definição universal do ruído e da interferência. Eu vou apresentar aqui uma que eu considero bastante adequada. Tá? Os dois atrapalham, sem dúvida nenhuma, tanto é que os dois estão ali no denominador. Em cima é o que eu quero, é a minha mensagem, embaixo é o que está atrapalhando. Isso eles têm em comum. Tá? A gente vai medir os dois em termos de potência, o de cima também, de maneira que essa razão aí é adimensional. Tá? Agora,
Interferência, vamos falar um pouquinho dela. Eu tenho um sistema operando e aí eu estou continuamente recebendo interferência de alguém que está operando na mesma frequência. Estou sendo atrapalhado por esse alguém. A gente chama isso de interferência. Tá? Você ligou o seu roteador Wi-Fi, o seu vizinho ligou e está um monte de vizinho ligado e está atrapalhando. O que está acontecendo com cada um desses roteadores? Está sendo interferido pelos vizinhos. Tá? Aquela presença ali, aquele nível de sinal interferindo. Tá? Exemplos clássicos, portanto, de interferência. Ruído. Como eu disse, também vai atrapalhar. O ruído tem uma característica muito típica que a gente costuma associar a ele, que é aleatoriedade. Pode ser aleatório o momento em que ele vai acontecer, e uma vez que ele esteja acontecendo, a amplitude dele tipicamente vai variar de maneira aleatória. Então, eu tenho ruídos aleatórios, eu tenho formas de onda aleatórias, né, que portanto são ruídos. Ruído impulsivo, ruído de uma descarga atmosférica, da ignição de um veículo. Né? O nosso ruído térmico, mas o ruído vai estar ali presente o tempo todo, mas ele tem aquela variabilidade, ele é tratado de maneira probabilística. O canal AWGN é um canal, aquele tratamento é probabilístico, a gente vai ver isso de forma bem clara mais adiante. Eu não sei a cada instante de tempo qual é a amplitude daquele ruído térmico, não sei mesmo. Né? Então ele é descrito de maneira probabilística, ele não é determinístico. Tá? E ele está ali me atrapalhando. Tá? Ruído costuma ser mais associado a isso. Tá? Pode ser um pouco sutil, tá? Mas é mais desse jeito aí. Não misture na mesma frase falar interferência como sendo um tipo de ruído e vice-versa. Tá? Então a distinção que a gente costuma fazer é essa, tem a ver com a origem dele, tem a ver com a natureza, esse comportamento dele. Tá? Interferência muitas vezes está ali, presente o tempo todo, muito bem conhecida, consegue medir, você vê ela ali claramente. Tá? O ruído tem essa aleatoriedade. Okay? Como eu disse, ele estabelece desempenho de topo do canal. E aí a gente vai para ruído branco. Branco é analogia com cor mesmo. Né? Se alguém aí, há muito tempo atrás, fez no colégio, ouviu num livro o famoso disco de Newton, onde você pegava uma cartolina, dividia em várias fatias, aquele gráfico de pizza, né, de tamanhos iguais, pintava com a coloração tipo arco-íris, né, e botava aquilo ali para girar, a uma certa velocidade, aquilo tudo se confundia, né, pela tua percepção de visão, e parecia que aquilo ficava branco, que era a mistura de todas elas. Né? Você atingia a capacidade de visão sua, né? E ele misturava aquilo tudo. E a mistura daquilo tudo é o branco. Né? Quando todas as cores estão aparecendo ali quase que simultaneamente, com a mesma intensidade. Por isso que era importante botar todas elas ocupando o mesmo tamanho. Né? E a gente faz uma analogia disso aí para o ruído, porque assim como cada cor é representada por um comprimento de onda, né, que é, portanto, um valor de frequência, aqui, quando a gente está falando de radiofrequência, que está muito abaixo do comprimento de onda de luz, se a gente tem lá uma determinada grandeza, né, o nosso ruído, que ele ocupa todas as frequências, né, é o caso do branco, a gente chama ele de ruído branco. Ele está presente em todas as frequências. E se eu pegar qualquer pedacinho de frequência de mesmo tamanho, né, mesmo ΔF, quer esteja lá em cima no espectro, lá embaixo no espectro, se ele é do mesmo tamanho, ele tem a mesma energia. A gente diz que ele é plano na frequência. E o ruído térmico tem essa característica. Então eu nem consigo fugir dele indo para outra frequência, ele está ali presente. Tá? É o que está dito nesse texto aí. Tá? E, finalmente, ele
O que é o AWGN, né? Finalmente. O A é de aditivo, ele se soma ao sinal. Nem todo tipo de ruído é aditivo, tem ruído que se multiplica. O AWGN ele se soma. Ele é branco. O N é de ruído, nós só faltava o gaussiano, o G de gaussiano, tá? Que é um tipo de função, de probabilidade que se estuda. Uma das primeiras até, que se estuda num curso de estatística e probabilidade. A gente pode dar uma discutida disso no nosso encontro 5, não acho que vale a pena. Né? Mas é a probabilidade de amplitude é gaussiana. Estamos falando de amplitude agora. Então, a probabilidade de que o ruído térmico assuma uma determinada amplitude é ditada por uma distribuição gaussiana. Então, olha só, gaussiana tem esse formato, é o sino, né, o chapéu. Então, repara o seguinte: o eixo horizontal são os possíveis valores de amplitude que o ruído pode ter. Infinitos valores de amplitude. Tá? Existe um valor médio, que é exatamente o meio ali, é o valor μ, que está no meio ali da gaussiana, e existem alguns desvios padrão em torno da média, que está ali, μ mais sigma, mais 2 sigma. Uma gaussiana, se eu ando média mais 3 desvio padrão e média menos 3 desvio padrão, praticamente 100% das possíveis ocorrências estão ali, 99,7% está ali. O resto é a cauda da gaussiana, que são valores extremamente improváveis de acontecer. Tá? E essa área aí me dá exatamente a probabilidade de ocorrência. Tá? Se eu faço a integral dessa curva aí, de toda ela, vai me dar a probabilidade igual a 1. Ou seja, 100% dos valores tem que acontecer dentro dessa faixa de excursão. Claro. Né? Mas se eu quiser saber qual é a probabilidade do valor excursionar entre média mais um desvio padrão e média menos um desvio padrão, qual é a probabilidade dele, da amplitude estar naquela faixinha ali? É essa parte azul aí. Tá? Se a gente fizer essa conta, ela já está feita ali embaixo, é 68,2% de probabilidade de que esteja presente ali. Tá? Repara, é muito mais provável que um ruído térmico esteja no entorno da média do que esteja distante da média. A gaussiana já diz isso. Tá? Quando eu volto aqui para a minha figurinha, ela tem muito mais ocorrências de amplitude perto desse valor médio que está em zero, tá? Do que valores mais distantes. Tem muito pouca ocorrência distante da média. Tá? Essa descrição como uma gaussiana mostra isso para a gente. Aqueles valores ocorrendo longe da média são esses valores aqui, ó, de cauda de gaussiano, que a gente chama. Tá? Pouco prováveis de acontecer. Então é com ele que a gente trata o ruído térmico. Tá? Um canal AWGN está desconsiderando todas aquelas outras coisas que podem acontecer que degradam o canal. Naquele slide que eu mostrei o canal com aquelas 4 bolas rodeando, dali a gente está pegando só o ruído e um tipo muito específico de ruído, térmico. Tá? Então a gente vai chamar o canal de AWGN, a gente vai trabalhar com esse canal o tempo todo no nosso curso. Bom, então era isso, esse era o nosso conteúdo. Né? E a gente depois vai ver como é que trabalha em cima desse canal com ruído, colocando alguma matemática, algum tratamento probabilístico ali em cima. Não podia ser diferente, já que o ruído térmico ele é não determinístico. Ok?